Boa noite. A ameaça silenciosa e o grito basta dos mais jovens. As alterações climáticas a comprometerem cada vez mais espécies, ecossistemas, espaços territoriais, a água e o ar que respiramos. A tragédia do ciclone de Moçambique, a violência do ciclone Idai, é isto mesmo. O resultado da emissão desproporcional de emissões de gases com efeito estufa para a atmosfera. Quem o diz são os especialistas, que o inserem no quadro de alterações climáticas do planeta. Perante a ineficácia das instituições internacionais e nacionais e porque os dados são cada vez mais preocupantes, os jovens estão a mexer-se. O debate desta noite é por isso diferente do habitual. Aqui no palco, estão os mais novos, que participaram na greve climática para pedir medidas sustentáveis. Em direto e nas primeiras filas da plateia estão alguns dos maiores cientistas mundiais do clima, da biologia. Deste diálogo, esperamos esclarecimento e compreensão para o que nos está a acontecer. Vamos começar pelo trabalho de Jorge Almeida. Os ecossistemas do planeta Terra estão cada vez mais ameaçados pelo homem e, por sua vez, é a própria humanidade que sofre os impactos ambientais. As alterações climáticas têm estado associadas à ocorrência de grandes catástrofes naturais, mas os efeitos da poluição sentem-se no nosso dia-a-dia, nas necessidades mais simples, como aquilo que comemos ou o ar que respiramos. Começamos pela alimentação, principalmente a de origem animal, que contém uma grande variedade de produtos tóxicos. Aqueles que possam ser utilizados como pesticidas, como também os que são aditivos do plástico, como também herbicidas. Na agricultura, continua a ser usado o glifosato, um herbicida que já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como um produto cancerígeno. Muitas carnes têm antibióticos e os peixes, metais pesados e microplásticos, tudo substâncias contaminantes associadas a várias doenças. Nós temos já evidência de uma grande relação entre a exposição e a acumulação destes poluentes e a diabetes, as doenças cardiovasculares, o cancro, mesmo doenças do foro mental, a hipertensão também. A poluição do ar também pode ser responsável por mais mortes do que se pensava. Um estudo recente do Instituto Max Planck estima que em Portugal tenham morrido 15 mil pessoas em 2015 devido à inalação de poluentes. A qualidade do ar que respiramos, principalmente nas grandes cidades, é classificada como muito má. Ar esse que está impregnado de substâncias como óxidos de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de azoto, compostos orgânicos voláteis, amónia, partículas. Cada vez dá-se mais ênfase às partículas respiráveis. Os números sobre o impacto da poluição na mortalidade são tão elevados que os investigadores estimam que a contaminação do ar cause mais mortes do que o tabaco. E não pense que a poluição atmosférica afeta apenas o aparelho respiratório. Esse impacto acaba por ultrapassar o aparelho respiratório e exercer-se também ao nível de todo o sistema cardiovascular. E é por isso que nós temos excessos de acidentes vasculares cerebrais, excessos de acidentes isquémicos do miocárdio e descompensações cardíacas em doentes já insuficientes cardíacos nos contextos de grandes picos de poluição. A jovem sueca Greta Thunberg, de 16 anos, começou uma greve às alas para exigir uma ação mais rápida contra as mudanças climatéricas. Está nomeada para o Prémio Nobel da Paz e originou um movimento que se estendeu por cerca de 50 países. No passado dia 15 de março, aconteceu um pouco por todo o mundo a primeira greve climática estudantil. Para os estudantes, acabou o tempo para conversas. Querem que os políticos deixem de falar e comecem a agir. Afinal, são os jovens que vão herdar um planeta doente com graves problemas ambientais.
E cá estão eles, os jovens que se sentam hoje no palco do Prós e Contras. São 6. Eles estiveram todos nesta greve estudantil climática que aconteceu na semana passada. Eu vou começar justamente pela Bárbara Pereira, 17 anos. E que a primeira questão tem a ver com uma explicitação de o que é que vos levou a fazer essa greve climática e porquê é que querem que os cientistas clarifiquem se há ou não uma necessidade de declarar urgência e emergência nesta situação climática. A greve climática estudantil começou exatamente como um protesto para a inação governamental perante as alterações climáticas e pior mesmo de não sermos ouvidos é exatamente a crise climática não ser tomada como tal. É por isso que dia 24 de maio vamos estar em greve por todo o país e o facto de não sermos ouvidos, nem nós, nem o planeta, é exatamente a razão pela qual nós estamos a protestar. Mas quando vocês pedem aos cientistas que esclareçam se há uma situação de urgência que deve ser pegada já, porquê é que o fazem desta forma? Porque a realidade é que há um certo consenso científico em relação às alterações climáticas. O nosso propósito é exatamente que esta seja esclarecida para o público geral, para estes terem informações e para se revoltarem, porque é uma situação de revolta o facto de não ser tomada nenhuma ação perante esta crise. O que é que vocês acham aqui deste lado? Efetivamente, mais do que informar a população, que deve estar informada, é mesmo que, já que o Governo não nos ouve e já que Mas vocês já foram recebidos pelo Ministro do Ambiente. Já, sim, senhora. E então, o que é que ele vos disse? Já que, assim, há toda uma... Apesar de, sim, o roteiro roteiro de carbono. Apesar de, sim, o roteiro carbónico ser, basicamente, o líder e ele existe, de facto, mas nós temos ou seja, há um consenso de que realmente isto é uma crise e nós não achamos que esteja a ser tomada como uma crise. Várias vezes já circulou a frase entre nós que é se o planeta fosse um banco já tinha sido salvo umas 3 vezes e isto não está a ser encarado com a seriedade que deveria ser encarada. Deste lado, mas isto é à escala global, não é só cá. Não, efetivamente isto aqui é, como se pode dizer, isto é uma crise que é transversal a todos os países, portanto nós não somos os únicos. Mas efetivamente eu fiquei muito contente, primeiro, por nos terem convidado, que quero agradecer por todos os jovens. Porque, de certa forma, não tem nada que agradecer, Daniel. Nós estamos aqui para representar os jovens, não é? Inclusive, fiquei muito contente por saber que tínhamos aqui então os melhores do mundo no que diz respeito Alguns estão no Skype em direto. Alguns, exatamente, vamos estar em direto também. Exatamente. E, portanto, eu gostaria então de fazer uma pergunta. Mas está aqui um prémio Pessoas, estão aqui alguns mesmo dos melhores oceanógrafos do mundo, que é o caso do nosso prémio Pessoa que está aqui. Eu queria fazer então uma questão aos cientistas, à comunidade científica que está aqui, que de alguma forma este programa serve, este programa em si é uma iniciativa também no sentido de criar uma maior consciência para a comunidade. As pessoas que nos estão a ver em casa, se calhar, sabem que existe esta crise, mas não sabem muito bem, em termos específicos, o que é que ela é. Então, eu gostaria de perguntar a quem quiser depois responder, dos especialistas, o que é que realmente é esta questão da crise climática e, importante, qual é que é o impacto que, neste caso, a indústria, o ser humano, tem para a crise climática. Porque, inclusive, eu estive a estudar este fim de semana, em particular, porque eu vi teorias de cientistas que dizem que, efetivamente, o impacto ele existe, mas não se sabe bem se ele é mesmo a gravidade que tem. O que eu estou a dizer é, há cientistas que defendem que afinal poderá não ser só o ser humano, que é uma questão natural, que independentemente de cá estarmos, o planeta ia ter esta situação na mesma, ou não, ou se realmente nós temos esse impacto. Eu acredito que sim. Que vamos então começar pelo professor Miguel Barça Araújo, que é o prémio Pessoa que há pouco referi, oceanógrafo, geógrafo também. É professor em várias partes do mundo, Copenhague, Londres e em Madrid, onde creio que está sediado neste momento, e também trabalha na Universidade de Évora. Sr. Professor, como é que se responde aqui ao nosso amigo? Perguntas simples para respostas complexas, mas eu vou tentar simplificar. Talvez com alguns números, nós no final da Revolução Industrial tínhamos uma concentração de gases com efeito de estufa por volta dos 300 e pico partes por milhão e neste momento estamos com cerca de 500 partes por milhão. Portanto, houve um aumento substancial, houve um aumento muito acentuado das temperaturas a nível global desde o final do século passado até agora. As projeções são para um aumento maior e nós estamos a acrescentar
todos os anos, cerca de 2 partes por milhão de concentração de gases de CO2. Sr. Professor, penso que esse é mesmo o objeto da sua investigação. Não, Neste momento, os vários estándares que podem definir aquilo que são as alterações climáticas. É isso? Pois, eu trabalho, mas já lá vou. Eu trabalho mais no interface entre o sistema biológico, entre o sistema vivo e o clima, não é? Obviamente, para fazer isso, temos que perceber como é que funciona o sistema climático, mas temos aqui uma pessoa, o Pedro Soares, que trabalha exclusivamente nisso, não é? Portanto, que tem uma informação em primeira mão. Mas o que eu queria dizer, porque isto é uma informação que não é passada frequentemente, nós estamos a acrescentar cerca de 2 partes por milhão por ano. E com este ritmo nós vamos chegar em meados do próximo século, um bocadinho antes de meados do próximo século, com cerca de 700 partes por milhão de concentração, portanto, de gases com efeito CO2. Ora, nós, se olharmos para trás, para o registro fóssil, em todos os momentos da história do planeta onde nós tivemos este limite de 700 partes por milhão, o sistema climático equatorial úmido desaparece. Portanto, os trópicos, tal qual nós os conhecemos, com chuvas permanentes, muito úmido, isso é um ecossistema que desaparece. E é o ecossistema do planeta que tem mais biodiversidade de longe. Claro. Portanto, nós estamos a falar de um impacto muito grande no sistema tropical. Isto é para dar um exemplo, obviamente que em outros sistemas também, nomeadamente os sistemas polares. É muito provavelmente que por essa altura o Ártico deixe de ser o Ártico como nós o conhecemos, como uma área gelada. A Antártida estará também em processo de gelo, e em termos históricos nós sabemos que a Antártida nem sempre foi uma área gelada, foi uma área também coberta por florestas muito grandes. Portanto, as alterações climáticas geram uma redistribuição dos climas, uma redistribuição das formas de vida que estão associadas a climas diferentes. Isso gera riscos e oportunidades. Por exemplo, Sr. Professor, mas a pergunta aqui do nosso Daniel tem a ver se há interação humana ou se esse câmbio climático aconteceria de qualquer situação. Sim. Nós, sem interação humana, estaríamos possivelmente num processo de arrefecimento global. Arrefecimento. Portanto, estaríamos num processo de arrefecimento global e que neste momento está a ser contrariado pela ação humana. Ok. Pedro Matos Soares quer acrescentar, professor Pedro Matos Soares, que é geofísico da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, já é nosso convidado. Muitas vezes aqui temos o prazer e o privilégio de o ter. Boa noite. Bom, de facto, não há qualquer dúvida que o aquecimento global que falamos aqui é de origem humana. O que se passa é que a atividade humana há 150 anos, desde a Revolução Industrial, que tem provocado um conjunto de emissões de CO2 crescente para a atmosfera. E estas concentrações de CO2 provocam um efeito de estufa adicional. O efeito de estufa é essencial para a vida. Se nós não tivéssemos efeito de estufa, o sistema climático teria uma temperatura média de cerca de menos 15 graus. Por isso o efeito de estufa ele existe e é essencial à vida. O que se passa, tal como o Miguel disse, é que hoje em dia nós, se olharmos para a concentração de CO2 na atmosfera, temos uma concentração que não tem par em quase 1 milhão de anos. Quer dizer que nós, se olharmos para uma série de 800 mil anos da concentração de CO2, tínhamos oscilações e períodos crescentes e decrescentes dessas mesmas emissões, mas que não ultrapassavam as 300 partes por milhão. Hoje em dia nós estamos acima dos 400, estamos 415 hoje, presentemente. Ora, isto é um aumento muito significativo. E o que é que isto se repercute? É num efeito de estufa adicional, e é isto que nós falamos, que é o aquecimento global de origem humana. Sr. Professor, eu vou recuperar a resposta da Bárbara e pergunto-lhe a si, levo a pergunta para si, é necessário ou não que o mundo decrete de uma vez por todas o estado de crise, de emergência climática? Bom, não há qualquer dúvida que estamos perante uma crise climática. Nós, se observarmos as evidências observacionais, e não estamos a falar de projeções, o que nós temos é registros de aumento da temperatura global, aumento da temperatura regional, diminuição da precipitação em muitas áreas do mundo, ou seja, estamos a falar, por exemplo, na bacia do Mediterrâneo, já em zonas com diminuições da precipitação de menos 30% desde há 100 anos. E se nós olharmos para as projeções dos tais modelos que incorporam este processo físico, nós estamos a falar de triplicar o número de secas que vamos ter na nossa região geográfica, multiplicar por 10 o número de ondas de calor. Nós estamos a falar de consequências verdadeiramente nefastas para a nossa sociedade,
no que diz respeito a todos os setores. Que é o caso do que está a acontecer em Moçambique. A extensão ou a intensidade daquele ciclone tem a ver já com o aquecimento global. Bom, o que se passa é que se nós olharmos para o aumento dos fenómenos extremos, por exemplo, de inundações, de chuvas torrenciais, em certas regiões do mundo nós vemos que elas também estão a aumentar. Em concreto, este ciclone que acometeu, que fustigou Moçambique, nós não podemos dizer que foi devido às alterações climáticas. O que se passa é que este ciclone inscreve-se neste padrão de aumento e o que nós projetamos, através destes modelos que incorporam os processos físicos, biológicos, químicos do sistema climático, é que fenómenos como o Idai vão ser muito mais frequentes, infelizmente, para Moçambique. Vamos aqui acima novamente. Gil Ubaldo, 19 anos. O que é que quer dizer aqui aos nossos cientistas? Eu penso que, tendo em conta esta informação, isto só dá mais pertinência à nossa greve. Porque eu penso que as alterações climáticas e a sua crise ainda são vistas como um problema para o qual nós nos temos de preparar, que vem a seguir e nós temos de estar prontos para ele. Mas ele não vem a seguir, nós estamos profundamente mergulhados neste problema e daí vir ainda a nossa reivindicação de ação governamental, de ação do Estado imediata, profunda e estrutural, porque é apenas através destas ações estruturais e profundas que nós vamos conseguir mobilizar recursos e capital para fazer uma transição energética, uma transição a nível dos transportes, das nossas florestas, de toda a nossa economia e toda a nossa sociedade, de modo a conseguirmos sustentar aquilo que ainda é possível do nosso planeta. E daí, mais uma vez, as nossas reivindicações serem uma ação profunda do Estado e sem mais atrasos. Nós não podemos esperar que, por medidas que aconteçam até 2050, quando se calhar nós não temos até 2050 sem virmos a ter alterações catastróficas e irreversíveis. E por isso eu penso que temos de tirar daqui uma conclusão, que é: nós já estamos na crise, nós não estamos à espera dela. E, portanto, se vimos cada vez mais a ter secas, cheias, podemos vir a deparar com problemas como refugiados. Cada vez mais problemas sociais. Então... Deixa-me ir aqui à Francisca Salema. A Francisca Salema, 16 anos, é a mais nova que aqui está. Vem da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, aqui em Lisboa. Eu não disse, mas aqui o nosso Ubaldo já é um jovem universitário. Francisca, uma das questões que a Greta, a jovem sueca, lançou, é que ela já nem está preocupada que os políticos compreendam por si, que as instituições por si sozinhas que compreendam a necessidade. Porque ela acha que vocês, os da vossa idade, se vão impor e vão tornar as alterações, as mudanças da forma de vida uma regra de futuro. É assim que a Francisca vê. O que é que pensa quando entrou nesta manifestação? Quando eu entrei nesta manifestação, eu não sabia bem no que me estava a meter, mas depois eu comecei a adquirir mais informação e o que eu reparei é que, basicamente, esta greve é a luta pelo nosso futuro. É só isso. É a luta pelo nosso futuro e pelo futuro das próximas gerações nesta terra. Porque os problemas estão-se a agravar, já não temos tempo, o nosso tempo de preparação acabou e a tecnologia já está lá. Toda a tecnologia que nós precisamos para fazer esta transição já está lá. Nós não precisamos de inventar a roda, nós temos tudo o que nós precisamos. A única coisa que falta realmente é a vontade política e eu acho que é isso que a Greta também começou por reivindicar e é esse, basicamente, assim, o cerne do nosso movimento. Acha que as sociedades atuais e, sobretudo, os vários governos dos diferentes países têm pensado pouco naquilo que são os jovens, os mais novos, a quem vamos passar o testemunho como se uma corrida se tratasse na vida, não é? Temos que passar os testemunhos. Acha que não estão preocupados com essa passagem de testemunho do planeta? Eu acho que realmente esta negligência que há para o aquecimento global mostra de facto que não está a haver preocupação suficiente sobre as próximas gerações. Essas preocupações estão a ser negligenciadas em prol de coisas como, por exemplo, as indústrias petrolíferas e petrolíferas, assim, exato, e capital. E eu acho que
nesse caso os valores estão um bocado ao contrário. Nós temos mesmo é que olhar para o nosso futuro, porque sem futuro o dinheiro não vai interessar, nada vai interessar, a sociedade não vai interessar se as crianças que nascem hoje não vão ter um futuro para amanhã. Deixa-me ir aqui ao Lucas Esteves. Lucas, a minha pergunta é esta. Estas reivindicações, estas manifestações e esta greve vem acompanhada também de uma proposta vossa sobre um novo estilo de vida. Vocês querem viver de forma diferente das pessoas que atualmente têm a minha idade, ou até mais? Assim, eu acho que nós queremos viver de uma forma sustentável. Acho que essa é a definição perfeita. Porque, de facto, nós temos o nosso manifesto, lá contém tudo aquilo que nós propomos, ou, aliás, nós tentamos exigir, porque uma coisa que eu costumo dizer é que nós não estamos aqui a brincar aos ativistas. Nós estamos numa situação de urgência e a tecnologia já está aqui. A tecnologia só tem que ser implementada e eu às vezes fico abesbílico com certas coisas que vêm. Abesbílico. Fico pasmado com certas coisas. Por exemplo, agora até há sacos plásticos que são feitos de fibras de alga que até são solúveis e até são consumíveis, até se pode beber. Agora, não vamos dizer que a tecnologia que não há, que o avanço não há, porque ele há, não é? O Lucas vem da Escola Secundária Santa Maria Maior de Viana do Castelo. Sim, sim. Aliás, eles representam, de certa forma, um pouco o país. E esse sentimento sente que está a ser transversal a toda a sua geração? Ou vocês, os jovens, estão divididos sobre esta questão da sustentabilidade e da forma de defender o planeta? Assim, eu acho que em geral há esta preocupação. Acho que infelizmente também existem casos de pessoas por algum motivo não conseguem compreender a situação pela qual estamos a viver, infelizmente. Vamos começar agora então de uma forma mais particular. A professora Esther Serrão, do Centro de Ciências do Mar do Algarve. Nós vamos estar também, espero eu, daqui a pouco em direto com um grande oceanógrafo do mundo, provavelmente até o maior, Carlos Duarte, espanhol, embora penso que terá nascido em Lisboa, não sei se ele ainda tem nacionalidade portuguesa. E a pergunta que lhe faço é esta. O facto de o mar, as águas do mar estarem a subir em função do aquecimento global, que nível de preocupação lhe atribuiria neste momento numa escala de 0 a 10, por exemplo? Está muito preocupada, pouco preocupada? É ainda reversível a situação? Não é reversível? Como é que a senhora professora nos definiria essa situação? Os efeitos das alterações climáticas nos oceanos são muito graves, para além da situação apenas da subida do nível do mar, que é algo que põe em perigo muitas as comunidades das populações humanas que vivem junto da costa, que são cerca de 40% das populações humanas, dependem das zonas costeiras e da sua estabilidade. Isso faz-me falar da importância da vegetação costeira, como a vegetação de sapal, a vegetação das florestas de mangal que não existem em Portugal, as pradarias de ervas marinhas, as florestas de macroalgas. Este tipo de vegetação são muito importantes, por um lado, como proteção para a segurança das populações. E que foram devastadas. E foram devastadas em muitos casos. Pelo urbanismo, pela urbanização. Por ações de exploração, de pesca, por exemplo, e para construção de muitas infraestruturas, mas também devido a muitas ações terrestres que vão exacerbar o efeito das alterações climáticas, porque não só elas também são como seres biológicos também são afetados pela temperatura das águas e pelas condições que isso provoca, mas também há muitas ações terrestres que fazem descargas que vão afetar estes ecossistemas, que vêm das agriculturas, que vêm dos tratamentos dos esgotos e das poluições, etc. Portanto, há muitas ações terrestres que afetam estes ecossistemas, que são extremamente sensíveis. E eu queria chamar a atenção para eles no caso das alterações climáticas, porque têm um papel muito importante no sequestro do carbono, ou seja, na redução dos gases com efeito de estufa que estão na atmosfera. Ainda mais importante, em termos de quantidade por área,
por área do que as florestas terrestres. Bem, mas eles já existem em muito poucos locais deste país. Talvez pelo mundo fora ainda existam. E por isso eu queria chamar a atenção. atenção. Aqui neste país, talvez ali na Costa Vicentina e pouco mais. Não, existem, mas dá-se muito pouca importância. Fala-se muito da mitigação, da redução das emissões e muitas vezes esquecemos de falar da conservação do que existe. Isso é completamente urgente, porque enquanto estamos a falar de como é que vamos voltar a plantar estas florestas que desapareceram ou como é que vamos reduzir os efeitos das emissões industriais, etc., falamos muito menos das ações que estão a destruir estas florestas e que, em termos de redução das emissões de carbono e dos gases com efeito de estufa, serão até muito mais eficientes. A conservação do que existe é muito, muito urgente, porque todas as ações, todo o investimento que se faz a recuperar não tem comparação em termos de escala ao que é a destruição do que existe. Portanto, em primeiro lugar, e isso é muito importante, que vocês estão a chamar a atenção para este problema, porque é urgente e porque é o que vai afetar os nossos filhos e os nossos netos, etc., e já está a afetar agora, mas se esperamos algum tempo, vai haver muito pouco para conservar. E, portanto, não é só recuperar, temos que ainda, é muito mais eficiente conservar o que ainda existe, apesar de já haver muita degradação. Luísa Schmidt, estes miúdos, que chamamos assim porque são muito jovens, estão a ser preparados nas escolas para esta revolta, para esta situação que é saudável? É muito saudável. Eu devo dizer que estou muito entusiasmada com esta mobilização, mas para mim não constitui uma surpresa, porque nós, nos inquéritos que fazemos do Observatório de Ambiente do meu Instituto de Ciências Sociais, e nos últimos inquéritos, que têm 2 anos, o que é que nós verificamos? Verificamos que são justamente os mais novos que têm muito mais sensibilidade, muito mais conhecimento, muito mais apetência por estes temas e abertura relativamente às renováveis, às tecnologias amigáveis e até às novas formas de consumo. Portanto, não é uma surpresa, mas é com grande entusiasmo que se vê uma geração que, no fundo, tem futuros difíceis e, por isso, preocupa-se com coisas importantes, como nós vimos aqui, como eles estão a dizer, não é? Aliás, para se pôr perguntas tem que se conhecer. Percebe-se que eles conhecem o que estão a fazer, o que estão a dizer, porque sabem colocar as perguntas certas. Depois, por outro lado, é uma geração... Ainda não as colocaram todas, que eles têm aqui um rol de perguntas para colocar. Por outro lado, é uma geração que já sabe, é autónoma na busca de informação, e isso também é importante. É uma geração que, ao contrário do que se pensa e do que se diz muitas vezes, não está desinteressada da política. Poderá estar interessada das lógicas dos aparelhismos partidários, mas da política não está, como aliás têm demonstrado também. E é uma geração que sente que o seu futuro está realmente, podem ter um futuro bastante ameaçado, porque já foram aqui faladas várias coisas. Isto não é uma questão só ética e política, como é no nosso caso, na nossa geração. É uma questão muito pragmática. Eles percebem que pode haver problemas muito graves com os recursos, portanto, falta de recursos. Ainda não se falou aqui da água, mas ela é absolutamente vital e está em crise, não é? Em termos mundiais, a água potável, seja a biodiversidade, está aqui o Miguel Araújo, que é grande especialista nessa matéria, seja todo o problema da poluição, o excesso da poluição, a degradação dos recursos, enfim, uma série de os eventos extremos que depois são exponenciados pelas alterações climáticas e que trazem todos esses problemas. Eles sabem que têm que tomar em mãos esta matéria, porque o futuro é para eles, não é? Nós temos que preparar o mundo, não é para o nosso funeral, é para a vida deles, não é? É para a vida deles e dos que vierem. Não há aqui... portanto, temos aqui uma grande responsabilidade. Ora, por falar em responsabilidade, não há aqui uma questão ética, há uma questão ética na base disto tudo, da nossa geração e da geração que está atrás de nós, que parece pouco preocupada com o planeta que não tem plano B e o planeta que lhes vamos deixar. A eles e aos que estão agora a nascer. Há uma questão ética e uma questão política forte, não é? Recentemente, por exemplo, a senhora Merkel dizia uma coisa curiosa, dizia: eu apoio esta greve e apoio estes jovens e espero que eles continuem a pressionar-nos para nós resolvermos aquilo que temos que resolver. E o secretário-geral das Nações Unidas fez a mesma coisa, António Guterres, aliás, escreveu um artigo muito interessante no dia 16 de março, justamente no dia depois da manifestação, chamando a atenção para que o mundo ouça os jovens
e as instituições e os diferentes governos. Mas há aqui uma margem, há aqui uma possibilidade de entendimento entre as instituições, é que eles não veem isso. Eles não veem que os diferentes países, blocos económicos, as diferentes instituições se possam entender. É difícil, hoje em dia, nós temos que pensar que os governos até têm alguns limites nas suas capacidades de decisão, porque, enfim, o mundo está muito determinado também pelos grandes poderes económicos, não é? Mas nós não podemos escapar, nem os governos podem escapar a esta situação, nem a este apelo. E é possível fazer muita coisa. Nós estamos nas vésperas das eleições europeias para o Parlamento Europeu e, portanto, este tema tem que entrar na agenda fortemente, e está a entrar, de certo modo, porque a União Europeia também é líder em muitas destas políticas ambientais, não é? Seria bom que este tema fosse dos prioritários agora na agenda eleitoral? E eu julgo que vai ser, porque não há nada a que os políticos sejam mais sensíveis do que a pressão pública. E eles são os eleitores daqui alguns já são os eleitores daqui a um ano ou dois. Ora, e, portanto, é extremamente importante levar em conta aquilo que as preocupações deles e aproveitar o que eu cito a senhora Merkel, porque é curioso ela dizer: pressionem-me para que eu tome as decisões que tenho que tomar. Portanto, vejam o peso e a importância que tem, efetivamente, as pessoas se manifestarem, agarrarem nas mãos o seu futuro e pressionarem os decisores. Aqui em cima, é a agenda eleitoral. Vocês estão a fazer também com que esta agenda das eleições, aliás, este ano temos 3 atos eleitorais, 2 aqui, as europeias, as relativas e na Madeira. Estão a fazer com que este assunto entre em força nas agendas eleitorais? Sim, a questão é que a questão da crise climática seja priorizada na definição de políticas, porque efetivamente é isso que nós não estamos a ver, porque a partir do momento em que priorizam outro tipo de debates, então esta questão que é urgente, como e que está a montante de todas as outras. Exatamente, porque se nós não tivermos essa segurança, não existe nada, não vale a pena nós estarmos a discutir o que quer que seja, se não vamos ter um futuro para efetivamente podermos pôr em prática essas medidas, não é? E, portanto, nós achamos que o Governo tem essa responsabilidade. Não quer dizer que seja a responsabilidade apenas do Governo, mas o Governo pode criar, então, esse ambiente propício para que haja uma maior sustentabilidade. Citando agora, dando só lembrei-me, existe um relatório de 1987, salvo erro, que dizia o seguinte, que era o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que, de alguma forma, consiga satisfazer as necessidades das gerações atuais sem pôr em risco, ou seja, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de satisfazerem suas necessidades. Portanto, nós temos que, efetivamente, viver hoje, mas contando com as pessoas que vêm no futuro. Portanto, é uma questão intergeracional, não somos só nós. Quem é que pega deste lado? Porque eu gostava de saber também de que forma é que vocês estão a pressionar para que a educação, as escolas e os mais novos peguem nesta questão da ecologia como o tema essencial de toda a matéria da educação neste momento. Efetivamente, como já o Daniel referiu, nós sentimos que não há, apesar de haver uma preocupação e, como eu já referi, existem medidas, mas efetivamente não achamos que elas estão a ser tomadas como uma crise. E como o Daniel disse, não passa só pela ação governamental, apesar desta ser urgente, pois os políticos são aqueles que têm o poder de fazer as alterações mais rapidamente, passa também por uma consciencialização da população. E isto passa pelas escolas. Nós temos imensos programas nas escolas, nós temos os ecoescolas e tudo mais, mas tudo o que é formação de professores está em falta, evidentemente. Portanto, vocês sentem que há lacunas em toda a cadeia da educação, desde logo, desde o pré-escolar, com certeza. É sim, existem... O ciclo, o liceu, sim. Por exemplo, podiam haver... Eu lembro-me na altura, portanto, há 10 anos, tínhamos a formação cívica. Não sei se ainda existe no ciclo, ou no segundo ciclo, ou no terceiro ciclo. Mas, por exemplo, nessa questão nós falávamos sobre a responsabilidade social. Isto aqui era um problema que existia na altura. É claro que hoje ainda existe essa questão da responsabilidade social, mas podem introduzir nestas disciplinas principais este civismo ecológico, ambiental, porque efetivamente as crianças são o futuro, nós somos o futuro, e se nós estivermos preparados, nós vamos efetivamente ter outros comportamentos mais sustentáveis. É assim, como é óbvio, já existem, e já foi agora inserido novamente na educação, um programa mais cívico para alertar as crianças e os jovens para este tipo de situações.
a ecologia sendo um deles, o que me preocupa neste momento é saber que os professores que estão efetivamente a dar estas cadeiras e esta educação não são facilitados com a formação necessária. Ou seja, a minha mãe é professora, por exemplo, e uma das queixas que eu ouço da parte dela é que são praticamente atiradas estas funções sem lhes darem uma formação por trás que é necessária. Como é que uma pessoa vai dar uma formação numa coisa que não tem formação? Vamos aos especialistas. Quem é que pega nesta ideia que me parece que é crucial? Não há formação necessária que seja dada aos professores para eles pegarem na matéria? Se me permite, Fátima, eu só gostava também de regressar um bocadinho atrás e enquadrar um bocadinho o que está aqui a passar do ponto de vista social, que é muito interessante. Esta geração, a vossa geração, é possivelmente a primeira geração na história da humanidade que tem um futuro possivelmente menos esperançoso do que a geração anterior. Portanto, todas as gerações anteriores, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, trisavós, etc., tinham uma expectativa de crescimento porque a tecnologia melhorava, as condições melhoravam, portanto, a expectativa de futuro era sempre melhor. Neste momento, a tecnologia continua, obviamente, a melhorar. Há, aliás, saltos extraordinários do ponto de vista da inteligência artificial, etc. Portanto, o futuro do ponto de vista tecnológico é soberbo. É soberbo, mas estamos a chegar a um limite, não tanto ao nível da falta de recursos. É verdade que há certos casos de recursos que estão em risco, nomeadamente da água, mas da mesma forma como a idade da pedra não acabou com a falta de pedra, é possível que esta idade do petróleo não vá acabar com a falta de petróleo. Portanto, e aparecerão novas tecnologias que substituirão o petróleo. O que se passa é que estamos já a criar problemas, tensões a nível planetário, que vão criar grandes desafios para a vida em geral e para a humanidade em particular. Portanto, como gerir isto? Eu penso que, mesmo do ponto de vista social e político, é muito importante que se considere o envolvimento das gerações mais jovens no processo político de uma maneira mais precoce. Porque esta ideia da sustentabilidade que apareceu e efetivamente que o conceito foi popularizado no final dos anos 80, foi criado um pouco antes, mas foi popularizado nos anos 80, e introduziu esta novidade, que é que a solidariedade não é só dentro da própria geração entre classes sociais, faz com as próximas gerações. Não é? Isso foi de facto uma grande novidade e isso requer uma adaptação do ponto de vista político e social, portanto é preciso envolver os jovens. Isso tem que ser feito primordialmente através do processo educativo, mas se calhar não só. Se calhar é preciso criar outro tipo de mecanismos. Eventualmente, já se fala, por exemplo, em antecipar a idade do voto para claro. E terá que ser feita em rede, rede, com muitos fatores em simultâneo. Professor Francisco Ferreira, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. A pergunta é esta: quando falamos em vários fatores que já estão aí, há pouco na reportagem víamos que a poluição é uma delas. Hoje já se morre mais de cancros, de doenças pulmonares por causa da poluição, quase do que do tabaco. E isto é uma coisa terrível. A poluição está a matar as pessoas, não só nas grandes cidades, mas sobretudo nas grandes cidades. Bem, isso é verdade e há uma relação direta com o clima. É que as alterações climáticas, o aquecimento global, está diretamente relacionado com a queima dos combustíveis fósseis, do gás natural, do petróleo, do carvão. E é realmente através daquilo que se passa no nosso dia-a-dia, no que respeita ao uso do automóvel nas grandes cidades, na indústria, com a queima do carvão. Temos 2 centrais em Portugal para produzir a eletricidade, que ainda está longe de ser 100% renovável, apesar disso estar programado para 2040, 2050. Portanto, é realmente necessário nós estarmos atentos às consequências que já existem neste momento para a saúde e para todos nós. Há pouco vimos ali o médico falar, doutor, mas pode explicar-nos que micropartículas são essas que nós aspiramos todos os dias na cidade? Nas cidades e não só, mas aqui na cidade em particular. Mas nós chegamos na área da qualidade do ar. Na área da qualidade do ar, chegou-se à conclusão que realmente as chamadas partículas finas, aquelas que são de um diâmetro muito pequenino e conseguem passar pelo nariz, pela traqueia e chegar aos pulmões, são as piores. Porque elas não são um gás poluente, elas são
um conjunto de gases, de metais pesados, de compostos orgânicos, que realmente são responsáveis por diminuir a esperança de vida à escala mundial. Morrem 6 a 7 milhões por ano de pessoas, nas estimativas mais baixas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por ano, por causa destas partículas finas, desde o ambiente interior até o ambiente exterior, desde as pessoas que cozinham em casa, que usam o carvão vegetal em países em desenvolvimento, até casos como a poluição mais intensa nos centros urbanos, por exemplo, em Lisboa, onde nós ultrapassamos alguns valores limite, e em muitas outras cidades. E isso acrescentado a outros poluentes, onde o automóvel aqui realmente desempenha um papel muito importante. Nós temos realmente que retirar os combustíveis fósseis, temos que apostar imenso numa mobilidade sustentável, no transporte público, no uso realmente também da mobilidade elétrica. Isso é bom para a saúde, se utilizarmos os modos suaves, a bicicleta, se andarmos mais a pé. Mas não andar de bicicleta nas cidades. Porque o andar de bicicleta nas cidades, segundo me disse hoje um médico, é das coisas piores que se pode fazer. Mas isso também vai. Porque o esforço feito em cima da poluição e dessas partículas é pior do que não o fazer. É verdade, e por isso mesmo é que temos que limpar mais as cidades. Eu queria só dizer que, em relação à educação e aos professores, é fundamental o papel da universidade. E o papel também das organizações não governamentais de ambiente, neste caso um pouco de publicidade também à zero, porque a formação de professores sobre este tema das alterações climáticas é absolutamente vital. Os cientistas que são da área da climatologia, que seguem este tema, não têm dúvidas em relação à urgência e à emergência de que se falava há pouco. E, portanto, é fundamental transmitir todos os conhecimentos em rede, através dos professores, todos os estudantes, todos os jovens, as crianças perceberem e terem argumentos para realmente agir. E realmente, eu que tenho estado em muitas cimeiras das Nações Unidas desde há quase 20 anos, acho que nós saímos de lá sempre tristes, desesperados, porque os políticos andam muito mais devagar do que aquilo que o clima precisa e é realmente este movimento que se está a formar à escala mundial que pode e vai fazer a diferença. Professor Pedro Matos Soares, aquilo que se lê nas entrelinhas e que, sobretudo, até fora, às vezes, do âmbito público, se ouve por parte dos especialistas, é que os números estão a ser muito mais negros do que aquilo que era esperado. E vem um pouco de acordo ao que está a dizer o Francisco Ferreira, que sai sempre angustiado destas conferências internacionais. Pode dizer a verdade a estes jovens e aos outros que nos estão a ouvir em casa? Sim, antes de ir a essa questão que é muito, muito pertinente, eu queria referir aqui a questão da educação. Eu vou muitas vezes a escolas e vou falar sobre estas questões há vários anos, em escolas, em fóruns de proteção civil, em fóruns cívicos muito diversificados. E de antes eu falava meia hora, 40 minutos, o que fosse, e teríamos 5, 10 minutos de discussão. As últimas vezes que eu me desloquei a este tipo de fóruns, e foi muito recentemente, eu passei 1h30 em perguntas e respostas. E isto mostra uma dramática diferença da percepção das pessoas. Hoje em dia as pessoas, não só os jovens, e é preciso dizer, estão cada vez mais conscientes de que um problema existe e que este problema afeta-as diretamente e que põe em causa o futuro dos seus filhos e seus netos. E isto, para mim, é uma transformação que se processou... Andamos a dizer que a esperança de vida que é hoje muito maior, que há isto, que há aquilo, mas afinal vai ser certamente a mesma. A esperança de vida que tiveram os nossos avós, que não respiravam estas partículas muito finas, que não tinham a poluição. Temos o problema do ozono, temos o problema das partículas finas, da qualidade do ar, mas também temos os problemas respiratórios, cardiovasculares devido às ondas de calor, devido ao acesso à água potável... Portanto, nem sequer a verdade por inteiro se tem dito às pessoas. Não. Nem sequer a verdade por inteiro. Não só aos jovens, a toda a população, a todas as sociedades. Não se lhes tem dito toda a verdade. Não, as pessoas... Eu já trabalho nesta área há muito tempo e a percepção das pessoas e dos políticos durante décadas, infelizmente, foi que isto era um problema de cientistas. Que isto era um problema que dizia respeito a uma comunidade científica que fazia estes modelos, estes cálculos, estes estudos de impactos, mas que não dizia respeito às pessoas. E felizmente, infelizmente, tardiamente, mas felizmente hoje em dia, temos aqui este programa, e eu devo dar os meus parabéns à RTP por organizar este programa. Para mim foi uma surpresa incrível, eu dar o lugar
os especialistas É darem lugar aos jovens para eles de cabeça livre, com informação recente, poderem discutir este problema, porque eles sentem que os afeta. Eu acho que isto... E eles é que se organizaram, a plataforma organizou-se e decidiu quais deles iriam intervir. Isto vai trazer uma transformação radical da nossa sociedade. Nós temos a tecnologia, nós temos a mobilidade elétrica, temos as bicicletas, temos o solar, nós temos imensa tecnologia disponível para fazer esta transição energética para as renováveis como um todo na sociedade e para prescindir dos combustíveis fósseis. E nós, como consumidores jovens, menos jovens, precisamos de atuar como consumidores e como eleitores para esta transformação. Indo à sua pergunta em concreto. Bom, o que se passou é que, infelizmente, as projeções que foram realizadas nos anos 90 e depois nos anos 2000 eram já muito nefastas, mas muito pouco escutadas. Mas o processo de transformação que nós monitorizamos nos últimos 20 anos passam em muito o que nós esperávamos. E os efeitos do ponto de vista do aumento da temperatura média global, do aumento da temperatura dos oceanos e do aumento da temperatura do sistema climático como um todo e mais relevante dos extremos, e os extremos são críticos para a articulação da nossa sociedade, eles são mais severos do que estavam projetados há 20 anos, há 30 anos, porque a ciência... Quando diz severo é tudo muito pior. Daniel, e agora? Vai ser tudo muito pior que aquilo que nos tinham dito a nós, nos anos 90, quando vocês ainda nem sequer tinham nascido. Ainda não tínhamos nascido, mas eu acho que esta intervenção é importante, mas eu acho que é ainda mais importante se realmente houver uma mudança. O que eu estou a dizer é, tudo bem, isto é muito bonito, nós estamos aqui todos a falar, mas se realmente amanhã, quando as pessoas acordarem, tiverem o mesmo comportamento que tiveram a semana passada, portanto isto aqui não serve para nada. Nós estamos aqui a criar essa consciência, mas se as pessoas realmente não mudarem os seus hábitos de consumo, por exemplo, se o Estado durante os próximos meses não intervir com medidas no sentido de regular este problema, então é em vão de estarmos aqui. Mas esta é a vossa, digamos que é o vosso cavalo de batalha que podem vir a deixar cair ou não? Ou vocês não vão deixar cair esta luta? Claro que não. Completamente, o que é que se quer dizer? Até onde é que vão? Como é que se estão a organizar? As várias escolas do país? O que é que estão a fazer? Nós estamos a mobilizar cada vez mais estudantes, cada vez mais gente interessada, porque alguns até tinham algum receio. Na primeira greve tinham medo e se calhar isto vai ser um fracasso, se calhar isto não vai valer a pena, mas nós provamos exatamente o contrário e a verdade é que cada vez mais gente está a ligar ao nosso movimento e está a aderir a esta causa, que é uma causa muito nobre, talvez das mais nobres que nós temos neste momento. Quando muita gente lá em casa está a dizer, mas porquê é que tem que ser uma greve? Porquê é que não é uma manifestação? Porquê é que é uma greve? Porquê é que não vão às aulas? Algum de vocês quer explicar isto? É assim, claro que uma manifestação tem sempre o seu impacto, mas a verdade é que, e como nós já vimos, greves de enfermeiros, greves de professores, o que quer que seja, tem um impacto muito maior. Nota-se uma falta de alunos nas escolas que tem um significado por trás, não é só uma falta, nós não estamos aqui a faltar às aulas, porque se fosse para faltar às aulas eu ficava a dormir em casa, não ia às 10 da manhã para uma manifestação. E esta falta o que significa é, para que é que eu vou estar aqui a estudar? Para que é que eu vou estar aqui a ouvir matéria que muitas vezes é sobre escritores de há muitos anos atrás, ou o que quer que seja, se o meu futuro que está aqui à porta não existe, quase, praticamente, não está a ser considerado. E efetivamente, por isso, as fábricas que nós vemos, aliás, as centrais de energia que nós vemos agora que continuam abertas e não há uma prospeção imediata para as fechar. Por exemplo, a de Sines e do PEC, como já tinha sido falada, um argumento muito utilizado e que nos dão para não fecharem estas centrais que são grandes produtoras do CO2 que produzimos, é que não está desenvolvida ainda uma tecnologia suficiente. E já falámos aqui várias vezes que isso não é verdade. Nós temos a tecnologia existe, há avanços. E realmente eu gostaria de saber, porque pode ser ignorância de nossa parte e nós estamos aqui mesmo para nos informar, nós estamos aqui para aprender mais um bocado. E eu gostaria de saber se realmente é o caso, se estas fábricas não fecham por falta rapidamente, de tecnologia ou se é por inércia. Inércia, negligência, incúria, ou porque é que não fecham?
Não, nós realmente já tivemos em Portugal 4 dias e meio em 2016 sem nenhuma central a queimar combustível fóssil, com Portugal 100% renovável. E tivemos o mês de março do ano passado, também no total do mês, com mais eletricidade a ser produzida por fontes renováveis do que... Mas aliás, há tecnologia que pudesse há substituir? tecnologia. Nós temos o país com o maior número de horas de sol da Europa. Portanto, nós temos o investimento no solar é absolutamente imprescindível. Então, o que é que se passa na sua opinião? Temos que ir mais rapidamente, temos que desburocratizar, temos que ter a tal urgência e emergência para fazer esta aposta tão rapidamente quanto possível e canalizar realmente os investimentos. E os lobbies, Francisco, e os lobbies, como é que vai ser? Por isso mesmo, toda esta questão da energia é fundamental que as centrais a carvão que deveriam encerrar rapidamente não fiquem a perdurar até 2030, como é uma das possibilidades. Portanto, é este até apelos... o nuclear já foi ali, o Domará já foi, agora vai para continuar 2027, para 2028, mas o governo espanhol talvez diga que não. Há realmente a tecnologia, nós sabemos a receita, nós sabemos qual é. É realmente um problema de ação e de emergência. Muito bem. Eu vou ter que ir para intervalo agora. Quero-vos dizer que a todo instante eu posso ter aqui, em direto, através de Skype, um dos maiores oceanógrafos do mundo, que é Carlos Duarte. Eu espero poder tê-lo ainda durante este programa e também Ricardo Cabral. Voltamos já.